Boa noite, meus irmãos, que a graça, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Estamos iniciando o culto ao nosso Deus, Deus que é merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Deus que tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. Tem nos oferecido o seu favor, presente da salvação, embora nós não mereçamos, mas o Senhor tem nos agraciado com a salvação em Cristo Jesus. Sendo assim, eu quero externar a nossa alegria de estar participando desse culto ao nosso Deus e rogar a Deus para que todos os atos desse culto sejam para a glória dele e também para a nossa edificação. Que também você possa, aí na sua casa, se sentir edificado pela ação do Santo Espírito de Deus. Convido a igreja a se colocar em pé. Nesse momento estaremos cantando, momento em que nos preparamos para o culto do Senhor, né? Então nós estaremos nos preparando, cantando ao Senhor esta canção que fala sobre a unidade da igreja. Todos nós, como igreja, somos uma família, a família de Deus, aonde somos chamados para estar diante do Senhor em adoração. Assim o Senhor nos dá esse privilégio. Cantemos ao nosso Deus. Somos a família de Deus unidos num só amor.
Podeis assentar e vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 32, é o Salmo de Davi, um salmo didático, Salmo de número 32. Estaremos fazendo esta leitura até o versículo 5. Até o versículo 5, Salmo de Davi. Logo após, eu convido ao nosso irmão presbítero Jovenir que esteja fazendo a oração de confissão de pecados. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. É confiado nessa promessa de que nós temos um Deus que nos perdoa. Nós estaremos em alguns instantes confessando os nossos pecados silenciosamente. Logo após alguns instantes, o nosso irmão presbítero estará quebrando o silêncio com uma oração audível e depois estaremos cantando como declaração de perdão. Então vamos curvar as nossas frontes, vamos falar com Deus silenciosamente, confessando os nossos pecados e depois com uma oração audível. Pai querido, bom é render graça ao Senhor e podemos estarmos aqui nesta noite com um propósito em nosso coração de glorificar o Teu nome. Mas esse momento, Senhor Deus, é um momento de confissão dos nossos pecados. E queremos, Deus, te clamar que o Senhor tenha misericórdia de nós. Purifica, Senhor Deus, os nossos corações, os nossos pensamentos, de todos os pecados, de todos os maus pensamentos, e permita, Senhor Deus, que em nome do Senhor Jesus a Tua graça seja manifesta em nossos corações, para que todas as nossas iniquidades e os nossos pecados sejamos purificados em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus, porque somos Teus servos. É por isso, ó Pai, que nós colocamos confiantemente diante do Senhor, com todo o nosso respeito e com humildade em nosso coração, para suplicar ao Deus perdão para os nossos pecados. E nós te damos graça, Senhor Deus, porque Tu és um Deus compassivo e justo. Conhece as nossas pequenez, também as nossas fraquezas. E pelo Seu grande amor e a Tua poderosa misericórdia, Senhor, assim o Senhor perdoa as nossas iniquidades e os nossos pecados. Muito obrigado, Senhor Deus, porque podemos curvar diante de Si, que és um Deus santo, santo e poderoso sobre as nossas vidas. E em nome do Teu Filho amado Jesus, que somos gratos ao Senhor por este perdão. Amém.
coloquemos em pé diante do nosso Deus. Estaremos abrindo as nossas Bíblias no Salmo de número 33. Estaremos fazendo a leitura do Salmo. Salmo de número 33. Leitura esta responsiva. Leamos: exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito da sua grande força. A ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Amém. Estaremos orando ao Senhor, oração de adoração e louvor. Convido o nosso irmão presbítero Ademilson que esteja fazendo, e depois nós estaremos entoando 2 canções em louvor e adoração ao nosso Deus. Nós te louvamos, Senhor, pela tua grandeza, ó Deus, pela tua misericórdia, ó Deus, por nossas vidas, ó Deus. Nós te louvamos, ó Deus, ao teu santo nome, ó Deus, pelas bênçãos e misericórdia que o Senhor tem derramado, Senhor, sobre cada um aqui presente. Que os louvores, ó Deus, que foram cantados, seja para a honra e glória do teu santo nome. Que os louvores a ti, ó Deus, possam ser abençoados por ti, ó Deus, porque só o Senhor possa engrandecer as nossas vidas. Por isso nós te louvamos por este momento, ó Deus, de estarmos participando, ó Deus, deste culto, ó Deus, a ti, ó Deus. Que o Senhor possa, ó Deus, nos orientar e nos abençoar, não em nosso nome, mas em nome santo de Jesus. Amém. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu
porque hoje livre sou. Hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da Glória, poderoso Deus. Em justiça entre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro de amor. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Seja engrandecido
Podeis assentar, meus irmãos. Chegou o momento em que nós estaremos meditando na palavra do Senhor. E para nossa meditação, nós estaremos abrindo as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 19. Estaremos fazendo a leitura dos versículos 28 ao versículo 30. Evangelho de João, capítulo 19, dos versículos de 28 a 30. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando depois Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Senhor, nós nos louvamos o teu nome, agradecidos, porque tu nos dá a oportunidade de ler a tua palavra, Senhor Deus. E pedimos que tu estejas iluminando as nossas vidas, dando-nos o entendimento, ó Pai, pela ação do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Venha, Senhor Deus, trazer até nós esse entendimento que nós precisamos para enriquecer as nossas vidas com a tua graça, o teu amor, a tua bondade, Senhor, e ao sairmos daqui, saiamos desafiados para cumprir a missão. Louvado seja o teu nome. É a oração que fazemos em Cristo Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, esse texto que nós vamos meditar, João capítulo 19, dos versículos de 28 a versículo 30, nós queremos trazer uma breve reflexão a respeito desse texto, de acordo com aquilo que o Senhor, Ele deixa para as nossas vidas aqui, o relato da morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vimos que no mês passado houve uma manifestação denominada de 7 de setembro, onde pessoas foram às ruas para reivindicar aquilo que elas achavam de direito. Como toda manifestação, por mais que seja pacífica, ela sempre tem seu cunho ideológico e político. Afinal, estamos numa democracia, todos têm o direito de se manifestar. Um país que vive a sua democracia entende desta forma: a manifestação do livre pensamento deve ser respeitado. Se você é contra ou a favor, o respeito deve ser mantido aos pensamentos contrários. Porém, o que temos visto é exatamente algo diferenciado, porque as pessoas cada vez mais elas estão vivenciando a sua intolerância. Elas estão intolerantes em relação a uma outra. Basta você não pensar igual, pronto, né? Já se parece que vira inimigo uma das outras, né?
E os viés ideológicos são motivos para ter aí uma inimizade, principalmente nas redes sociais, que nós temos visto isso, onde se mais tem acontecido essas inimizades e assim por diante. Porém, meus queridos, a data de 7 de setembro é uma data que se comemora o dia da independência do Brasil, pois foi nesta data que o príncipe regente, Dom Pedro, oficializou em 1822 a separação do Império de Portugal e consolidou a soberania nacional, né? Houve um grito às margens do rio Ipiranga, aonde Dom Pedro bramou, né? Ali, independência ou morte. E esse grito ficou conhecido como o grito do 7 de setembro. Mas antes de deixarmos um pouco de lado a história para nos ater ao texto bíblico, quero pegar o gancho da expressão deste grito independência ou morte, pois esse grito de independência retrata a liberdade do povo, né? No nosso caso aqui, povo brasileiro, que clamava por independência, por soberania nacional. Claro que existiam outros viés políticos a respeito, que nós não entraremos no assunto, não é a nossa questão aqui, mas apenas deixando registrado a respeito da soberania, da nação soberana, né, que tanto se almejava. E entendendo essa questão de soberania, nós podemos dizer que nenhum poder, por mais que ele seja tão poderoso, aqui nesta terra, ele é soberano na sua totalidade, né? A não ser aquele que é totalmente livre, independente de qualquer coisa. E apenas um poder que é totalmente livre é o poder de Deus. Ele é o ser autônomo, livre, que realiza tudo conforme o conselho da sua própria vontade. Deus, ele é soberano. Deus, ele é soberano porque todo o poder emana dele. A palavra dinamis, né, no grego, que significa poder, é utilizada pelo apóstolo Paulo lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Se você olhar para esse texto, onde ele diz que não se envergonha do evangelho, pois é o dinamis de Deus, o poder de Deus para salvar, eu quero dizer para você, então, que o evangelho é o grito de Deus para trazer libertação para o seu povo. E eu falo que é o grito de Deus porque o evangelho é o próprio Cristo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando nós entendemos, né, por mais simples e simplório que seja a palavra grito, e o grito pode ser tanta coisa como, por exemplo, uma representatividade artística, né, uma expressão política. O grito pode expressar uma separação, como, por exemplo, né, do choro de uma criança que nasce se desprendendo de um cordão umbilical, chorando e vindo a este mundo tenebroso. Eu também me aventuro a dizer que até no silêncio podemos encontrar um grito. Como, por exemplo, o olhar de quem grita por socorro. O olhar de quem grita por socorro. O fato é que o grito pode ser de socorro, de desespero,
O grito pode ser de alegria, de surpresa, de susto. São tantas as variedades de gritos que a gente pode qualificar. Nas margens do rio Ipiranga, Dom Pedro gritou: independência ou morte. Na cruz, Jesus gritou: está consumado. E é exatamente aí que nós queremos meditar nesta noite. Está consumado. Eu quero levar você, quero lhe reportar para esse grito que ecoou sobre a humanidade, um grito que se manteve em silêncio até o último instante, porque Cristo precisava cumprir toda a exigência que lhe foi imposta para a nossa redenção. E antes do seu último suspiro, Jesus diz: está consumado. É interessante que esse texto, nós podemos observar, se você fizer uma leitura dos sinóticos, dos outros evangelhos, nenhum outro vai trazer essa palavra está consumado. Vai dizer que Jesus gritou, vai dizer que Jesus falou alto, mas não caracterizou ali a palavra consumado. Apenas João traz esse termo. Mas é interessante, meus irmãos, porque essa palavra traz para nós um significado muito intenso nas nossas vidas. O significado de salvação, o significado de que algo foi completado, algo foi terminado e com eficácia. O grito de Jesus na cruz foi e continua sendo a libertação dos pecadores, a libertação daqueles que entregam suas vidas a Ele, são libertos do pecado. O grito do próprio Deus, na pessoa do seu Filho Jesus, o Verbo encarnado, a palavra, o Logos, é o grito de Deus para a nossa salvação. O mundo, ele foi criado pela palavra criadora de Deus. O poder de Deus se manifestou para a criação do mundo. No relato da criação, você vai ver claramente, pelas Escrituras Sagradas, na qual nós cremos que ela é a palavra de Deus, e é a autoridade da igreja que é o corpo de Cristo. A palavra de Deus diz que assim disse Deus, e tudo passou a existir. Também diz que o Verbo estava com Deus quando tudo passou a existir. O Verbo é Cristo, o Logos, a palavra, como está escrito lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, mesmo evangelho que nós estamos lendo. Por isso, meus irmãos, quero informar aqui que a ação de Deus fez que tudo viesse a existir. O que eu quero dizer é que assim como Cristo é o Verbo, e estava com Deus na criação, pois nele que se manifesta a glória de Deus, a glória do Pai é manifestado na vida do Filho que vem até nós com favor e graça. Esse mesmo que vai dizer, façamos e tudo veio a existir. Paulo, o apóstolo, ele mesmo escreve que tudo veio a existir por meio de Cristo, porque sem Ele, nada do que
existe, se fez. Tudo é para a glória de Cristo. Toda a criação, todo o universo foi feito por meio dele e para ele. Por isso eu digo, assim como Cristo é a palavra criadora, o Logos, também afirmo que ele é o grito de Deus para a nossa redenção. Esse é o nosso tema nesta noite, o dia em que Cristo gritou: está consumado. E às vezes nós olhamos para esse texto e passamos de percebido a importância desta ação de Deus na nossa vida, da ação de Cristo em nós. Está consumado. Essa expressão, meus irmãos, o termo, a palavra consumado, em João pode-se entender que alguma coisa foi completada. E a pergunta é: o que foi completado? O que foi terminado? Terminado por completo, nada ficou por fazer. Tudo foi consumado. A missão aqui realizada por Cristo foi terminada. Porque só Ele poderia fazer, mais ninguém. Tendo em vista que toda a humanidade estava extraviada por conta do pecado, Cristo, Ele entrega a sua vida em sacrifício por nós. Ele se oferece como sacrifício vivo para a nossa redenção, para a nossa salvação. Por isso, a palavra, quando ele vai dizer está consumado, o texto é enfático a respeito disso. João escreve: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Quando Jesus elevou os seus olhos em direção ao Pai e disse: consumado está, eu quero dizer para você, meus irmãos, que Jesus cumpriu tudo o que fora determinado para a nossa redenção. Jesus cumpriu toda a exigência para que nós pudéssemos estar livres da condenação e da própria ira do seu Pai, porque a ira do Pai recai sobre a vida do Filho. Ele assumiu os nossos pecados, Ele assumiu as nossas iniquidades. Está consumado quer dizer: eu paguei o preço pela vida destes, estes agora são meus. Jesus suportou a ira do próprio Pai. Enquanto os nossos primeiros pais caíram do seu estado de perfeição e se fizeram nulo para Deus por conta do pecado que gerou a morte. Vimos isso no sermão passado, que a humanidade é incapaz de fazer algo que possa merecer a redenção. Vimos que por conta do pecado toda a criação está manchada e extraviada para Deus. Ao primeiro, a morte passou a existir. Ao primeiro, na qual nós chamamos de Adão. E como paga, como salário, toda a humanidade passou a desfrutar da morte. Como se nós pudéssemos desfrutar, né? Mas, meus queridos, passamos a viver como escravo do pecado.
Os nossos primeiros pais trilharam o caminho da desobediência. O caminho contrário que Deus havia estabelecido, que Deus havia determinado para eles não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ali havia o pacto de obras estabelecido por Deus. E este pacto foi quebrado. A aliança foi quebrada. Eles trilharam o caminho da desobediência. Nossos primeiros pais trilharam o caminho da desobediência, enquanto o segundo Adão, a gente fala do segundo Adão porque Cristo teve que se humanizar, porque quem pecou foi um homem, e Cristo teve que se tornar homem, encarnação do Verbo, que é a doutrina cristã na qual nós defendemos, que o Verbo se fez carne, toma forma de homem, venha como homem, como os nossos primeiros pais, antes da queda, em estado de perfeição. Sofrendo tentações, por isso foi necessário ser levado ao deserto para ser tentado. E a narrativa também diz que após 40 dias, onde Jesus já estava fragilizado, o seu corpo estava fragilizado, porque não comia, vem a primeira tentação e diz: se tu és filho de Deus. Satanás utiliza a mesma artimanha como usou para o primeiro Adão, os nossos primeiros pais. Foi assim que Deus disse, lançando dúvida quanto à palavra de Deus. Mas o Cristo encarnado sofre como homem. Ele diz: não só de pão viverá o homem. Ele usa a palavra correta para combater a tentação. Jesus, ele trilha o caminho da obediência. Jesus, ele trilha o caminho da obediência para trazer até nós a redenção, de nos trazer a reconciliação com o Criador. A cruz foi o ponto de chegada para o cumprimento de nossa redenção. Paulo escreve isso perfeitamente quando ele vai dizer a respeito disso em Filipenses: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. A pior vergonha que alguém poderia passar era ser crucificado, porque era a crucificação era a morte que era reservada para os piores malfeitores da época. E Jesus é crucificado como malfeitor. Ele é crucificado como um fora da lei. Ele se humilhou, tornando-se obediente para nos salvar. E quando Jesus disse: está consumado, ele disse ao Pai: paguei tudo o que era exigido. Paguei. Não há mais dívidas. É por isso que nós falamos que nós somos redimidos pela graça de Deus, somos pecadores, devedores agora da graça de Deus. Porque Cristo pagou por nós. Quando o Pai olha para a vida dos filhos agora redimidos, ele não enxerga mais os nossos pecados, porque os nossos pecados foram lançados em Cristo Jesus. Recebemos justificação, um termo forense. Somos declarados justos, embora nós não somos justos, mas somos declarados em Cristo Jesus.
Está consumado. Jesus declarou a sua justiça em nós. Justificados, pois, temos paz com Deus. Está consumado. Fomos reconciliados com o Senhor. Por isso, meus irmãos, Paulo ele fala a respeito disso. E quando Jesus vai dizer, está consumado, ele disse ao Pai, paguei tudo o que era exigido em todas as tentações que foram impostas a mim, para que eu desistisse desse dia. Creio que vocês estão lembrados que quando Cristo estava com os seus discípulos e fala da sua morte, Pedro chega para ele e fala, isso não vai te acontecer. Não faça isso. Jesus foi tentado ali por Satanás a desistir desse plano de salvação. E se Jesus assim desistisse, o que seria de nós? Ele foi tentado em toda a trajetória da sua vida para desistir desse ato de amor, desse ato de bondade, de graça para as nossas vidas. Jesus disse, está consumado. Ele estava dizendo ao Pai, rejeitei por amor a ti e por estes pequeninos que me destes. E aqui ele faz uma alusão, eu faço uma alusão, meus irmãos, à oração em João 17, o mais perfeito amor expressado em uma oração, quando ele vai fazer essa oração em favor do seu povo, em favor da sua igreja. Esse amor se cumpre no mais perfeito gesto em nosso favor na cruz do Calvário, na cruz maldita. Jesus é levado à morte. João 17 vai dizer assim, 17:24, Pai, a minha vontade é que onde eu estou esteja também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória e me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Nesta oração podemos ver que Jesus está contemplando a sua vitória em nosso favor, porque a morte não foi capaz de derrotar aquele que ressuscitou ao terceiro dia e hoje está sentado à destra de Deus o Pai. O sacrifício perfeito é o sacrifício da esperança. Está consumado. É a verdadeira esperança para a igreja, que é a comunidade da esperança, que vive a esperança de um grande dia, de reencontrar o seu noivo. Porque Cristo é o noivo, a igreja é a noiva. E um dia estaremos glorificados, nós estaremos glorificados num grande dia com o Senhor de nossas vidas. Está consumado. Maior prova de amor em nosso favor é a maior prova de amor de Deus para conosco, para nós que somos miseráveis, pecadores. E é tanto amor que por conta disso nós passamos a ser um em Cristo Jesus. Jesus consumou a unidade da igreja. Jesus consumou a unidade. Hoje nós somos um, por isso que nós chamamos uns dos outros de irmãos, porque o que nos une é aquele que morreu na cruz, que pagou o preço por nós, que assumiu as nossas dívidas, os nossos pecados, as nossas iniquidades, onde merecíamos a condenação eterna, a morte eterna. Ele nos livrou, Ele nos deu vida, e a vida está nele, a palavra de Deus, o Logos. Somos a igreja, o corpo de Cristo.
Está consumado, ele revelou muito sobre a nossa salvação. Tetelestai significa literalmente terminei a obra para que eles possam ser salvos. E eles serão, porque agora eles são meus. Eu os resgatei. Está consumado quer dizer que Cristo é o nosso resgatador. Aonde nós estávamos escravizados, nas correntes infernais, banidos da esfera da graça, e fomos inseridos no seu amor, no reino do seu amor. Jesus nos une em seu corpo. É tremendo esse mistério, meus irmãos, é por isso que nós participaremos da ceia do Senhor. A igreja visível e a igreja invisível, a igreja militante e a igreja triunfante. Nesse momento ela está unida no corpo de Cristo, porque ela é o corpo de Cristo. Não é denominacional, é a igreja do Senhor. A ceia não é algo denominacional que pertence à igreja presbiteriana. Ela é do Senhor, porque é chamada às bodas do Cordeiro todos aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E que creem verdadeiramente no sacrifício eficaz, vicário de Cristo Jesus. É o sacrifício que não se repete, porque foi consumado, completado, terminado, para a glória de Deus Pai. Podemos dizer que somos remidos para a glória de Deus. E é muito interessante isso, meus irmãos, dessa união entre Cristo e a igreja. Paulo vai falar sobre isso, né? Ele traz uma analogia de esposo e esposa, marido e mulher, que se unem e se formam uma só carne. A igreja em Cristo está unida, a união glorificada. É o corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça da igreja, Ele é o noivo, onde a noiva espera ansiosamente pelo grande dia. Tetelestai, está consumado, é a esperança deste grande dia. A obra foi feita, terminada, com eficácia. Não se repete mais. Não se repete mais. É por isso que nós cremos que o cristão ele não perde a sua salvação. Porque a obra de Cristo é tão eficaz nas nossas vidas, que Paulo vai dizer que ele há de completá-la até o grande dia. A obra que começa em nós, em nossas vidas, em Cristo, será completada no grande dia em que nós estaremos glorificados na eternidade. Mas a ação já foi terminada com eficácia. E possamos sair daqui entendendo a beleza desta narrativa, aonde Jesus vai direcionar a sua última palavra antes da morte. Terminei. Acabou. Eu venci. Por isso Paulo vai dizer que em Cristo nós somos mais que vencedores. Que você possa compreender, meus irmãos, esse texto, a importância de ser igreja, o que é igreja. Porque ser igreja é viver o corpo de Cristo. Está inserido no corpo de Cristo. Senhor, nós louvamos o Teu nome, pela graça maravilhosa que Tu nos dá,
de viver o teu amor a cada dia, Senhor Deus. Abençoa os teus filhos a cada dia. É a oração que fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, estaremos nos preparando para a ceia que é um meio de graça, aonde Cristo estabeleceu para que a sua igreja possa testemunhar todos os atos redentivos de Cristo na cruz do Calvário. Ele estabeleceu para que nós sejamos testemunha desse ato. Cristo entregou a sua vida por nós. E quando nós somos, uma vez que nós fomos redimidos pela graça de Deus, inseridos no corpo de Cristo, nós somos chamados para participar da ceia. E é interessante que não é apenas comer o pão e beber do vinho, mas é entender o que isso significa na sua vida. O que o sacrifício de Cristo na cruz, qual é o significado daquele ato de amor? Que significado tem na minha vida? Quando eu entendo isso, quando eu digo que Jesus é o Senhor da minha vida, e declaro com os meus lábios diante da comunidade, e me comprometo servi-lo, me comprometo em servir a igreja, eu faço a minha pública profissão de fé, nós somos chamados a participar deste ato. Você que faz parte de uma igreja genuinamente evangélica, está em comunhão com a igreja e com o dono da igreja, que é o próprio Deus, você é convidado a participar. Você que foi batizado, já fez a sua pública profissão de fé, é convidado a participar desse ato. Porque quem participa é aquele que tem experiência com Cristo e tem experiência para testemunhar esses atos redentivos. A consumação nos trouxe a unidade. A consumação nos trouxe a redenção. Cristo disse: está consumado. Eles são meus. A ceia é do Senhor. Vamos cantar ao Senhor, e enquanto estivermos cantando, você pode, os presbíteros estarão levando até você o pão e o vinho. Por isso, aqueles que irão participar da ceia, eu convido que se coloque de pé. Você que é membro de uma igreja genuinamente evangélica, que está em comunhão, você é chamado às bodas do Cordeiro. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e Pai, digno de toda honra e glória, louvado seja o teu nome, Senhor, porque aqui nos encontramos como teus filhos, servos alcançados pela tua graça, onde temos o privilégio de cultuar o teu nome, temos o privilégio, Senhor Deus, de prestar culto, porque, Senhor Deus, tu nos alcançaste e nos trouxeste para a esfera da graça, onde nós temos esse privilégio, Senhor Deus. Pai bendito, nós só temos que agradecer-te pela tamanha dádiva da salvação em Cristo Jesus, onde o teu Filho amado cumpriu toda a exigência para nos assegurar a salvação, a vida eterna. E aqui nós testemunhamos isso. O Verbo se encarnou, veio até nós com favor e graça, sofreu por nós, foi crucificado, morto, sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou e hoje está sentado à tua destra. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque a nossa esperança é Cristo. A nossa esperança é o nosso Senhor e Salvador.
Oramos pedindo a consagração desses elementos que foram retirados do uso comum para esse momento tão especial de fé, de culto que nós prestamos a Ti. É a oração que fazemos em Cristo Jesus. Amém. Presbítero. Vou chamar aqui um diácono, por favor. Cadê? Diácono, ajude o presbítero, acompanha ele também. Diácono Roberto, por favor, ajude aqui. Nós estaremos cantando ao Senhor com a equipe de louvor e depois os irmãos estarão levando até vocês. Convido a igreja a se colocar em pé. Aqueles que estarão participando da ceia do Senhor. As nossas dores, Ele levou sobre si as nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas
encerrando esse culto ao Senhor com a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, pois é o poder e a glória para sempre. Que a graça maravilhosa e salvadora de Jesus Cristo, o amor incomparável e insondável de Deus o Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre vós e em todo o povo do Deus Trino espalhado na face da terra, não somente hoje, mas para todo sempre.